Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa feito especialmente para você, para que você possa estudar conosco a Palavra de Deus. Temos feito uma série de estudos sobre o livro de Atos, vendo a história da igreja, vendo como começou a igreja cristã. E hoje queremos conversar sobre algo muito importante, como os discípulos foram presos, como eles reagiam e como Deus atuava naquela época de perseguição. É isso aí. No programa de hoje conversaremos sobre este tema, Libertos da Prisão. Você está pronto? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele quer falar com você. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Seguindo a história da igreja, nós vimos que tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria realmente foi como o Senhor disse. Ele disse aos seus discípulos, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, olha, assim como perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Vocês estarão em sinagogas, estarão diante do sinédrio, estarão diante de reis, de autoridades, para falar a respeito da sua fé, a respeito do meu nome. Mas, naquele mesmo dia e hora, não fiquem preocupados com o que vocês tenham que responder, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês. O Espírito Santo vai colocar nos lábios de vocês a palavra. E era sempre assim. Muitas vezes os discípulos foram presos, foram torturados, foram machucados, foram açoitados e muitos, ou praticamente todos, exceto João, foram mortos como mártires. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui em Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse, ide, e apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem um senso de humor. Por causa da inveja, porque os apóstolos estavam operando sinais, maravilhas, pessoas eram curadas, coxos tinham seus pés endireitados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos passavam a ouvir, pessoas com as mais variadas enfermidades, até mesmo uma lepra que era incurável, eram limpos, eram curados e voltavam para suas casas cheios de alegria e com a alegria principal em seus corações, que era a presença do Espírito Santo habitando neles, naqueles que recebiam Jesus como Senhor e Salvador, naqueles que criam na sua palavra.
naqueles que eram tocados pelo Espírito Santo e o recebiam. E ia crescendo o número dos salvos, ia crescendo o número da igreja, trazendo inveja àqueles saduceus, fariseus, sacerdotes, aqueles que faziam parte do Sinédrio. Eles estavam com muita raiva e muita inveja. Diz aqui, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Quem eram os saduceus? A maioria dos sacerdotes em Israel, em Jerusalém, eram desta seita dos saduceus. Havia duas principais, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles que estudavam a Bíblia, decoravam a Bíblia e criam em toda íntegra, criam em toda a palavra de Deus. Eles criam. Mas os fariseus, eles olhavam muito a letra e eles tinham orgulho, aquela posição de orgulho diante das pessoas, como se eles fossem os mestres, os únicos que conhecessem as Escrituras. E eles até gostavam de ouvir Jesus. Onde Jesus estava, os fariseus ali estavam, porque Jesus pregava como os fariseus. Ele cria na palavra, ele anunciava a palavra, ele confirmava as Escrituras. E os saduceus eram aqueles que eram estudiosos, eram profundos até demais, mas no conhecimento, mas eles não criam. Não criam em anjos, não criam em milagres, não criam que Deus poderia exercer milagres. Hoje, eles são chamados de os liberais. São liberais, são aqueles que creem e até pregam as Escrituras, mas não creem no poder de Deus. Não creem naquilo que é fora da lógica, fora da normalidade, eles não creem. Não creem que Deus pode ressuscitar um morto. Não creem que Deus pode curar as enfermidades, que haja batismo com o Espírito Santo. Não creem nos anjos, não creem no sobrenatural. Eram os saduceus. E o sumo sacerdote, junto com os saduceus, o que eles fizeram? Mandaram prender os apóstolos. Mandaram prendê-los. Diz a Escritura que fizeram isto por inveja. Inveja. Nós sabemos que a inveja é um dos frutos da carne, é uma obra da carne. A inveja, o invejoso, ele não se contenta em ser melhor ou em denegrir a imagem da pessoa que ele tem inveja, mas ele quer tirá-la da frente, ele quer matá-la, ele não aceita. E então nós vemos aqui que, por causa de inveja, prenderam os apóstolos. E aí, depois que os prenderam, o que aconteceu? Um anjo enviado por Deus, abre a porta da prisão. E eles saem de uma maneira sobrenatural da prisão. É o senso de humor do nosso Deus. Aí eles não creem no sobrenatural, então eu vou lhes mostrar o sobrenatural. Aí eles não creem que Deus pode fazer assim, eu vou lhes mostrar que Deus pode fazer assim. E então, um anjo abriu a porta, eles foram libertos, eles foram soltos. E a orientação do Senhor era, vão para o templo e vão continuar a obra que vocês estavam fazendo. E eles foram para o templo e foram ensinar lá no templo. Enquanto isto, se reúne o Sinédrio e o sumo sacerdote manda chamar os apóstolos, traga aqueles homens que estão presos, queremos julgá-los. E quando eles vão para trazê-lo, cadê? Abrem a porta da prisão, mas eles não estão lá. Tudo está em ordem, as sentinelas estão nos seus postos, eles não viram nada do que aconteceu, somente que os apóstolos não estão lá. E eles ficam perplexos a respeito disto. O que aconteceu?
Eles não estavam entregues nas mãos de soldados judeus, mas estavam pela guarda romana. Eles estavam ali na prisão, guardados pelo governo de Roma. Era impossível escapar, era impossível sair da prisão, era impossível. Mas eles não estavam lá. Enquanto eles estão perplexos a respeito disto, alguém chega e diz: olha, aqueles homens que vocês prenderam estão lá no templo e eles estão lá ensinando sobre Jesus. Que teimosia é esta? Que fervor é este? Sim, os apóstolos sabiam que a missão que o Senhor entregou para a igreja era: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. O evangelho é o próprio Jesus, a salvação que há em Jesus, a vida eterna que Ele nos dá. E era isto que os apóstolos estavam fazendo, pregando e anunciando Jesus. E você, já conhece Jesus? Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, é Ele que dirige a sua vida, ou você ainda está no controle de todas as coisas? Quando Jesus se torna o Senhor em nosso viver, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu abro o meu coração para que o Teu Espírito Santo entre e transforme a minha vida. Lava-me completamente de todo pecado e dá-me uma vida, um coração puro, limpo, santo, semelhante a Ti, ó Jesus. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Amém. Pai, e que cada pessoa que nos assiste agora receba o toque do Teu Espírito Santo para continuar fazendo a Tua vontade, para receber a cura, para receber de Ti, Senhor, um entendimento da Tua vontade para a sua vida. Abençoe cada pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.